Não tem outra luz. Bom dia, bom dia, bom dia. Não. Ai, não tem outra luz. Bom dia, Cris. Sejam bem-vindos. Hoje estamos conseguindo fazer live. Na última terça-feira não consegui, foi muito corrido o trabalho. Tinha umas cargas meio corrida, né? Então. Aí eu queria fazer de noite, aí também não deu para fazer de noite. Eu tive que viajar de novo. E aí agora deu. Hoje eu falei, não, hoje nós vamos fazer a nossa live. Então bora aprender. Enquanto vocês vão chegando, eu vou fazer o meu mate, né? Deixa eu botar meus óculos. Ô, gente, perdão pela... que não tá... a luz não tá muito boa. Esse caminhão, como sempre, né? Cada vez eu troco de caminhão, vocês sabem, né? E eu tô tentando ligar as luzinhas aqui internas, que tem mais umas, e não tem. Bom dia, Josi. E a luzinha não tá acendendo, deve estar queimada essa luzinha. Então não vai ficar... conforme o dia vai clareando, vai melhorar, tá? E peço perdão imensamente pela terça-feira, que eu não consegui fazer a live, né? E hoje o assunto vai ser sobre o último vídeo que eu postei no feed, que fala sobre o ego. O ego e a nossa essência. E eu vou trazer hoje pra vocês... Amigo, não posso aceitar o convite, tá? Ai, que droga, aceitei, gente, veio de recusar. Que coisa séria. Amigo, eu vou ter que desligar, que a live não é pra fazer batalha, tá? Eu Tá disse que bom, não ia obrigado. o convite e aceitei, me perdoa. Tá? Valeu. Ai, que educadinho, né, gente? Que bonitinho ele, educadinho. Então, bora lá, que eu tava falando. A live de hoje vai falar sobre o ego, tá? E a próxima live vai falar sobre a nossa essência. Eu vou dar uma palhinha sobre a nossa essência, mas a gente vai falar sobre o ego na questão de como o ego rala a nossa vida. Como o nosso ego detona a nossa vida. Tem um videozinho rolando na internet aí, não sei se vocês já viram, de umas crianças, que os cientistas botaram as crianças junto com um monte de cobra. E aí, os pais tudo apavorados, né? Os pais apavorados com as crianças lá no meio das cobras, né? E as crianças super de boa, bebezinho, tudo de boa, brincando, beijava a cobra, passava a mão e as cobras iam passando. E qual que é o insight? Nós só nascemos com 2 medos. Todo ser humano, ele só nasce com 2 medos. Medo do volume alto, do grito, do barulho, e medo da altura. É as únicas 2 coisas que o ser humano nasce com medo. As crianças só têm medo disso. Do barulho alto. Você pegar um bebezinho e colocar num lugar que tem só gritaria, né? Ele tá bem de boa, quando começa a gritar, ele começa a chorar, né? E medo da altura. Então são os únicos 2 medos que nós temos. Fora isso, tudo é invenção da nossa mente, tudo é invenção do que nós aprendemos no decorrer da vida, no nosso crescimento com nossos pais, com nossos avós, com nossos irmãos, com as pessoas que a gente convive, tá? Medo de ser abandonado? Aprendeu. Medo de rejeição? Aprendeu. Medo, deixa eu ver, medo de não dar certo, medo de não conseguir realizar os seus sonhos? Aprendeu. Todos os nossos medos são registrados, são escritos, aprendidos, transcritos por outras pessoas na nossa mente.
Porque do 0 aos 7 anos de idade, a criança é uma esponja. Você, do 0 aos 7 anos de idade, você foi uma esponja. Você recebeu todas as informações da sua família como verdade, que dinheiro é escasso, que o amor é ruim, que o amor é briga, que o amor é difícil, que para ganhar dinheiro tem que trabalhar duro, tem que dar duro, tem que fazer, tem que sofrer bastante, que a vida é sofrida. Tudo isso nós aprendemos do 0 aos 7 anos de idade. Essa é a verdade, porque nós só nascemos com 2 medos. Medo do barulho, que no decorrer da vida a gente aprende, se acostuma, né? De tanto ter barulho, de tanto ter grito, tanto ter confusão, a gente se acostuma com aquilo é normal. E medo da altura, que muitos continuam com medo e outros não, né? Mas, nessa construção, né, da nossa vida, do nosso ego, que isso é o nosso ego. O que é o nosso ego? É a nossa personalidade, tá? Ela é construída, né? O ego é a personalidade que é construída pelas experiências que eu acabei de citar. Pelas experiências, pelas crenças, pelos medos, pelos condicionamentos que nós aprendemos. E esse nosso ego, que é o meu ego é eu, de Palme Correia, terapeuta, consteladora, caminhoneira, filha da Palmira, filha do Ademar, irmã do John Lennon, do John Carlos, da Desirê, da Márcia. Esse é o ego. Que tem essa camisa aqui que ninguém tem, que todo mundo tem, né? Mas estou usando como exemplo. Que tem esse anel que ninguém tem, que tem o carro do ano, que tem a conta bancária tal. Esse é o ego, que fica o tempo inteiro tentando provar tudo para todo mundo. Querendo ser melhor, querendo mais, querendo se sobressair em cima das pessoas. O ego, ele é negativo, tá, gente? Tem só um pontozinho do ego que é positivo, que é quando você tem, assim, um orgulho, um ego positivo, no sentido de, eu sou assim, a minha vida é assim, minha vida é singela, minha vida é simples, posso ter muito dinheiro, mas eu continuo singela e simples, eu continuo humilde, eu continuo sendo quem eu sou em essência. O dinheiro não modifica quem eu sou, por exemplo, tá? E aí nesse ego que você tem assim, você se orgulha de ser isso. De ser simples, de ser amável, de amar o mundo, de amar as pessoas. Você se orgulha de quem você é, sem precisar agradar ninguém. Como eu digo, eu me orgulho de vir aqui e falar da centelha divina. E falar da transformação da vida que eu tive após um processo de despertar espiritual, onde eu entendi o sentido da vida e onde eu vivo uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Tenho tudo que eu já sonhei? Ainda não, mas nem por isso eu vou deixar de ser feliz. Nem por isso eu vou deixar de me sentir bem. Nem por isso eu vou querer ficar entrando nos grupinhos para agradar todo mundo, querer pertencer a algum lugar. Nada disso, entendeu? Oi, Cirlei, seja bem-vinda, amada. Saudade, né? Hoje deu certo. Então vamos lá. O ego, ele busca o tempo inteiro o quê? Segurança, tá? Fica o tempo inteiro buscando segurança, controlar situações, a aprovação das outras pessoas, e ele se identifica muito com os nossos papéis sociais, com nossos status, principalmente os nossos status, e com a nossa aparência. O ego, ele quer o tempo inteiro aprovação. Estou bem, amada, obrigado, tá? O ego, ele quer o tempo inteiro aprovação. Meu status, pertenço, sou daquele grupo, sou daquela empresa. O ego fica o tempo inteiro, sou da família tal. O ego fica o tempo inteiro buscando aprovação, tá? Só que quando a gente vive focado no ego, a gente entra num ciclo de sofrimento, de desconexão e busca constante por validação externa. Quando a gente vive pelo ego, a gente vive, gravem isso, tá? Quando a gente fica focado no ego, que quer essa aprovação, esse controle, fica nessa busca por segurança, né? Se identificando pelos nossos status, a gente vive um ciclo de sofrimento, de desconexão com o espiritual, que é o que nós somos de verdade, seres de luz, seres espirituais, tá? Gente, hoje eu nem me apresentei, né? Agora já foi. E busca constante por validação externa. Eu não me valido, eu não confio em mim, eu não me aceito como eu sou. Eu preciso o tempo inteiro ficar aceitando, buscando validação externa das outras pessoas e não minha. E eu já quero que vocês me respondam. Sinceramente, olha dentro internamente de você. Se você tem feito isso, se você tem buscado isso,
Se você tem sofrido, se você tem sentido essa desconexão, se você tem buscado essa validação externa, eu confesso que durante muito tempo eu busquei essa validação externa. Enquanto vocês me respondem, eu vou tomar um golinho do meu mate. Senão a garganta fica seca, né? Me digam se em algum momento da vida de vocês já buscaram pela aprovação, se vocês já buscaram pelo controle. Coloca assim pra mim quem fez isso. Não precisa nem falar não, só coloca assim. Se você fica com muitos medos, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito. Sim, sempre parece normal do ser humano. Exatamente, Mônica. É que nós vivemos como se isso fosse o nosso caminho, né? Como se isso fosse a única verdade que existe na vida. Ficar validando. Nós aprendemos, né? Lembra? Lá no começo eu falei nas experiências e crenças. Nós aprendemos isso. Que o certo é você competir, é você se enquadrar. Meu filho, você tem que estudar, fazer faculdade em tal faculdade. Você tem que se tornar um médico, um doutor. Bom dia, Lautério. Seja bem-vindo, tá, amado? Deixa eu dar bom dia pra amada que respondeu ali, que eu nem li o nome dela, gente. Volta aqui. A Mônica. Mônica, obrigado, tá? Bom dia, tá, amada? Seja bem-vinda sempre. Nós aprendemos que a gente tem que ser alguém na vida, né? Não porque eu sou o ser o que sou independente de qualquer coisa, exatamente. Mas a gente aprende, né? Nossos pais, só que eles também aprenderam isso. Então eles até não têm culpa de nada, né? Porque é meio que inconsciente isso. Eles aprenderam, os pais deles diziam para eles, vocês têm que fazer isso, vocês têm que ser isso, tem que ser aquilo. Quantas vezes a gente se deixa de validar para tentar agradar os nossos pais? Por exemplo, o pai quer que você seja médico. Tem uma história bem legal que eu vi uma vez de um cara que ele se tornou médico porque a família toda era de médicos e aí no sonho dos pais, né, era que ele fosse médico. E ele foi fazer medicina. E ele fez medicina, se tornou um médico muito conceituado, por sinal. Não me lembro o nome. Mas ele era infeliz. E para ajudar, ele era homossexual. Então a família também não aceitava esse lado homossexual dele. E ele vivia preso nele, porque ele estava o tempo inteiro buscando a aprovação externa da família, né? Das pessoas e do mundo. Porque ele não queria ser médico, ele queria fazer qualquer outra coisa. Eu não me lembro se ele virou arquiteto, alguma coisa do tipo assim. Exatamente, Silene. E aí ele queria ser, vamos dizer que ele queria ser arquiteto. Que ele se formou em outra faculdade, que eu não me lembro agora, que faz horas que eu vi essa história. E após ele sair da medicina e fazer o que ele realmente queria, porque quando você vive pela essência, enquanto ele era médico, ele estava vendo pelo ego, tentando, né, agradar todo mundo. Quando ele começou a se conectar com a essência dele, voltou para casa, que a gente fala voltar para casa do Pai, né? Se conectar com você de volta, com essa essência divina que é de Deus, ele largou a medicina, foi fazer a faculdade dele de arquitetura, se tornou um arquiteto muito conceituado também, porque quando você faz aquilo que você ama, que é seu por essência, você desabrocha para o mundo, para a prosperidade, para o dinheiro, em todas as áreas da sua vida. Então ele se tornou arquiteto. Automaticamente ele desabrochou para a vida fluiu. Como consequência disso, a parte da vida sexual dele, não é sexual, afetiva dele, também. E aí ele resolveu assumir que ele era homossexual. E aí sim ele viveu feliz, ele se sentia vivo, se sentia feliz, se aceitou, se aprovou como ele era. Ele não buscou mais validação das pessoas externas. Mas enquanto ele vivia pelo ego, ele vivia dentro da caixinha, escondidinho, porque ninguém pode saber, né? Tenho que agradar todo mundo. Só que isso, quando a gente faz isso, a gente vive no automático, gente. O ego, ele repete. Obrigado, Cris. O ego, ele repete os padrões. Ele repete padrões familiares. Como lembra que eu conto sempre na live que eu repeti a história do meu pai? Padrão familiar. Tava no ego, repetindo o padrão. Ele reage por medo. Se por acaso você sentir em algum momento assim, ó, que alguém vai te afrontar, que alguém vai te dizer alguma coisa,
que vai acontecer alguma coisa que vai te machucar, você nem pensa, você só responde. Você está sempre na defensiva. Eu era essa pessoa que estava sempre na defensiva. O tempo inteiro. Então a gente reage por medo. A gente se apega ao controle. Controladora no máximo. Minha mãe é muito controladora. E eu também estava me tornando essa mulher controladora. Onde é que foi, o que fez, como é que não fez, a casa tem que ser assim, tem que ser tudo assim, tem que ser tudo do meu jeito. O relacionamento afetivo tem que ser do meu jeito. Tentar controlar a pessoa de todo jeito. Isso faz parte do ego, tá? Eu vou trazer todos os sintomas do ego para vocês verem. Tem pessoas que não são felizes, negativas e descontam nas outras pessoas, né? Exatamente. Tem pessoas que não são felizes. E aí é como se fosse uma autodefesa, tá? Exato. Como se fosse uma autodefesa. A pessoa não é feliz, ela está frustrada na vida e o jeito que ela tem para se sentir menos mal é atacando outra pessoa. Na verdade, Cirlei, isso é só uma maneira de autodefesa, tá? Ela se sente tão mal com ela. Bom dia, boiadeiro, seja bem-vindo, tá, amigo? Ela se sente tão mal com ela, por ela ser infeliz, que ela tenta atacar o outro. Porque aquilo minimiza a minha dor, minimiza o meu sofrimento, entende? Minimiza, perdão, gente, a minha voz está sumindo, vou ter que tomar um chimarrão. Minimiza a dor, o sofrimento que eu tenho interno, o meu vazio. Então aí naquela que eu fico tentando atacar o outro, eu me sinto um pouquinho melhor. Só que isso é o ego de novo. É o ego lascando com a vida dela ou da vida de qualquer pessoa. Porque tudo que eu faço para o outro volta para mim. Então se eu estou constantemente atacando as pessoas, vai ter pessoas que vão me atacar em algum momento da minha vida. E aí eu vou sofrer. Então isso é meio que burrice fazer isso, entende? Só que quando a gente está no ego, a gente não entende isso. A gente não tem esse discernimento, entende? Mas ela me fez feliz naquele momento, o que fazer? Cirlei, eu vou usar um exemplo para você, que eu vivi uma experiência dessa, tá? Eu trabalhava primeiro serviço meu de motorista, primeiro trabalho meu de motorista. Eu trabalhava com transporte de pessoal que trabalhava no mato, cortando mato. E aí, quem me conhece sabe essa história, né? Vou contar para vocês como é que foi, que exatamente está falando, Cirlei. Eu tinha uma chefe que eu acho que ela me odiava, eu não sei por quê. Ela simplesmente não ia com a minha cara. E aí, qualquer coisinha ela me ligava e falava assim coisas, sempre reclamando, sempre falando coisas ruins, sabe? Sempre coisas negativas. Que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, que não era para fazer isso, que não era para fazer aquilo, que não sei o quê, sempre coisas negativas. E eu sempre procurava fazer o melhor, sempre procurei fazer o melhor no meu trabalho. Mesmo enquanto eu nem entendia nada de espiritualidade, mesmo enquanto eu não tinha nenhum conhecimento, porque isso faz anos. E aí, essa mulher me ligava e dizia coisas, e sempre reclamando, e botando pressão e pressão. No final das contas, e detalhe, quando eu fazia alguma coisa boa, ela nunca contava pro dono da empresa. Tudo era critério dela, tudo era ela que tinha feito. Tipo, acontecia alguma coisa. Uma vez eu fui levar o pessoal pro mato com o meu carro. Vocês têm uma noção. A van quebrou com outro senhor. E aí não tinha como levar os caras pro mato. Era horário da meia-noite já. E ela me ligou e eu fui lá, peguei o meu carro, levei os caras pro mato com o meu carro. Voltei, eles cortavam eucalipto, né? Eucalipto que fala. E aí, isso nunca chegou no chefe da empresa, no meu chefe, que era na época, né? Tem um cara muito gente fina ele. Sempre ouço falar muito bem dele, esqueci o nome dele agora. Isso nunca chegou para ele. Foi critério dela, ela que deu um jeito, né? Mas quem resolveu a solução, quem teve a solução fui eu. E o que aconteceu? Mesmo assim, essa mulher, mesmo eu fazendo o meu melhor, mesmo eu dando um jeito, mesmo eu fazendo tudo que eu tinha que fazer, ela me torturava, vamos dizer assim. Chegou, eu não podia nem ver o telefone tocar, tá? Quando eu vi o telefone tocar, eu já começava a ficar nervosa. Eu já começava a me dar taquicardia por último. E aí nós até combinamos de falar com o chefe, né? Porque tava todo mundo apavorado, os motoristas, todo mundo queria sair, ninguém mais aguentava ela. E aí a gente tentou conversar com o dono da empresa para ver, né? Para ajudar a gente, para tirar ela dali, fazer alguma coisa que ajudasse a gente. E ele não fez.
E eu automaticamente pedi as contas, pedi para sair. Pedi para sair e durante muito tempo eu carreguei essa dor, esse peso dela, sabe? Das coisas que ela fez para mim. E eu levei comigo isso. Não podia nem eu falar o nome dela, pra vocês terem noção. Pois é, Cilei, eu desisti do meu, sabe? Eu abandonei. Pedi pra sair e falei, estou saindo por causa disso, porque eu não consigo trabalhar assim. E saí. Mas foi bom, porque eu saí dali e fui pros caminhão. Saí daquele trabalho e fui pros caminhão. Às vezes, Cilei, a vida tá apertando a gente pra gente tomar o próximo passo. Pra gente dar o próximo passo, porque o universo faz isso. Quando chega a hora da gente dar tchau para um lugar e a gente não vai, o universo começa a apertar a gente, começa a acontecer coisas, circunstâncias para que a gente se movimente e saia desse lugar. Talvez está a hora de você, né, dar o próximo passo, que nem o meu caso foi assim. Eu estava naquele lugar, estava me incomodando muito, não podia nem ouvir o telefone tocar, então eu estava no último do estresse, e eu saí. E, tinha outro trabalho? Não. Simplesmente eu saí. E em 3 dias, 4 dias depois, eu estava trabalhando com caminhão, que era sempre o que eu quis, né? Que eu dizia, hoje eu sou motorista e vou trabalhar com caminhão. Então, o universo me espremeu ali naquele lugar, eu saí e fui trabalhar com o que eu realmente queria, que era trabalhar com caminhão. Mas, voltando. Durante muito tempo eu carreguei o peso dela, né? Porque aquilo me incomodou bastante, doeu muito. Aquelas coisas que ela fazia. Eu fiquei, né, ansiosa, me machucou aquela situação, viver aquilo. Muito tempo eu carreguei, até que um dia eu entendi e eu perdoei ela. Quando você quer perdoar alguém, não precisa nem falar pra pessoa, tá, gente? Você fala internamente. Fala com você, fala com Deus. Já pedi muitas vezes perdão para pessoas, liberando perdão para as pessoas e se perdoando, sem falar nada para a pessoa, só liberando perdão. Porque aquilo, ficar com mágoa dentro da gente, perdão é mágoa, né? Ficar com aquela mágoa dentro da gente é ruim. Aquilo cria uma doencinha chamada câncer. Toda doença começa com fundo emocional. O nosso ego é ótimo de carregar mágoa, de ficar com as feridas com a gente, carregando pro resto da vida. Só que, nosso corpo é 70% água. Quando você fica com essa emoção negativa, raiva do outro, magoado com o outro, água. A sua água, o seu corpinho, é como se o seu corpinho tivesse magoado, a sua água tivesse suja, com mágoa, reverberando, remoendo. E aí vai lá, curtindo aquilo, remoendo, até que um dia tá tão suja essa água, tão magoada, tem tanta mágoa aí dentro, que você aparece fisicamente, porque ainda está no emocional, né, no campo emocional que está dentro, e aparece externamente como com a doença física, que pode ser um câncer, que normalmente o câncer é mágoa, falta de perdoar as pessoas. Não ficou mágoas, ela que não é feliz por ser infeliz. Pois é, mas então se você não fica magoado, isso não deveria te incomodar. Porque a gente só sabe se a gente tem que perdoar alguém quando aquela situação incomoda a gente. Quando algo te incomoda, ponto. Se você quer saber se você perdoa alguém, lembra da pessoa. Se a pessoa te incomodar ainda, se você sentir alguma aversão ainda da pessoa, você ainda tem mágoa da pessoa, precisa perdoar ainda. Esse exercício é ótimo pra gente saber se a gente está magoado com alguém ou não. Alguém me fez algo que não foi legal, não gostei, me senti mal. Aí você libera perdão para a pessoa. Daqui a um tempo você pensa nela de novo, fala dela de novo, ouve a voz dela, alguma coisa que seja. Se você ainda se sentir incomodado, é porque você não perdoou ainda. Então a mágoa está aí dentro. A mágoa continua reverberando dentro de você, tá? Então, isso é viver no automático. É viver com mágoa das pessoas. É repetindo medo e continua naquele lugar. Então, bom, Sirlei, vamos continuar então. Então, quando a gente fica no ego, nos padrões, na repetição, a gente fica preso a hábitos, feridas e crenças limitantes sem perceber. Então, quem está no ego vive no automático. Vive com os hábitos, que não são bons muitas vezes, com as feridas e com as crenças limitantes, que são o que eu acabei de falar, que são os padrões que nós aprendemos da nossa família. Sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre a vida, tá? Quem vive no ego também vive na ansiedade, vive na comparação e na insegurança.
Quem está focado no ego, que somos a maioria, fazemos isso, vivemos com ansiedade. Quantas pessoas vivem com ansiedade? Quantas pessoas estão tratando a ansiedade? Quantas pessoas estão tomando remédio para dormir? Porque está no ego de novo. Vive na comparação, vive na insegurança. O ego faz a gente sentir que a gente nunca é bom o bastante, a gente nunca é bom o suficiente. A gente sempre está para trás, sempre está faltando alguma coisa. Isso o ego faz a gente pensar assim. A gente está sempre se comparando com os outros, buscando aprovação, tentando provar algo para alguém. Meu trabalho, né? Eu sou a melhor motorista. Não. Eu sou foda. Eu é que sei. No meu trabalho, eu sou a melhor. Ninguém é melhor do que eu. Esse é o ego falando. O ego, ele tem uma necessidade de aprovação, de aceitação. Tenho que ser aceito, tenho que ser aprovado, tenho que ser validado. Vou para a academia, o meu corpo é o mais sarado, meu corpo é mais gostoso, eu sou a melhor. Vou para o trabalho, eu sou a melhor. Pode ser bosta nenhuma, me perdoe pela expressão, mas se acha que é o melhor. Às vezes fica perturbando a vida dos outros no trabalho porque se acha melhor. Gratidão, boiadeiro. Vai para o trabalho e se acha que é o fodástico. E não é coisa nenhuma. Na verdade é só uma autodefesa. Estamos nos autodefendendo de algo que nós nem estamos vendo, que nós nem sabemos. Que talvez as outras pessoas não estão nem aí pra gente. Pode ser que os outros também estejam no ego. Tá todo mundo se achando, né? O bonzão. E pode ser que os outros não estão nem aí. Eu sempre digo, se alguém quer competir comigo, isso que eu aprendi hoje, né? Que antes era diferente. Se alguém quer competir comigo, perde tempo, porque eu não estou aqui para competição. Eu estou aqui para cooperação. Eu entendi o segredo. Nós viemos aqui para cooperar um com o outro, ajudar um outro. Quer ajuda? Beleza, eu ajudo. Não quer? Tá tudo certo também. Mas competir com o outro? Não. Isso não faz mais parte de mim. A minha essência de vida não me permite mais competir. Permite olhar o outro, aprender com o outro, ver o que eu posso ajudar, o que o outro pode me acrescentar na vida. E é isso. Bom dia, Jaime. Seja bem-vindo, tá? Hoje, gente, o relacionamento que eu estou vivendo hoje, que eu falei que eu estou namorando, né? Quem não sabe ainda. Vocês não têm noção do que eu tenho aprendido com esse relacionamento, com esse homem. Tipo assim, ó, coisas que eu nem achava que eu precisava aprender ainda, que eu já estava tudo certo. Isso que acontece comigo, querem competir comigo, mas eu não tô nem aí. Exatamente, todo mundo pode. Tem vezes que no trabalho tem pessoa que quer, exatamente, boiadeiro, quer prejudicar porque se sente... na verdade, gente, quando a pessoa tenta prejudicar a gente, é que ela tá se sentindo ameaçada pela gente, tá? Você pode não estar fazendo nada pra pessoa. Mas ela, o ego dela, da comparação, da competição, se sente ameaçado. É meio que uma loucura que a gente tem. O ego é meio que uma loucura. E aí ela se sente ameaçada por você e ela tenta te atacar de algum jeito. Tenta te prejudicar para você ficar mal e ela se sentir bem com aquilo. É uma autodefesa. É uma idiotice, na verdade. Mas é uma autodefesa, sem necessidade. E aí ela acaba criando aquilo, porque cria o negativo. O outro vivencia, né? Sente aquilo. Obrigada, amada. Sente aquilo e acaba respondendo, porque tudo que eu emito pro outro volta para mim, né? Somos seres de luz, somos seres espirituais, então a gente emite o tempo inteiro sinais, vibração. Então quando eu vibro negativo, que eu mando pro outro a vibração negativa do ataque, o outro sente o ataque e automaticamente ele vai revidar. Se não tá na espiritualidade, se não tá na vibração positiva, é o que vai acontecer, entende? E aí vai ser uma constante guerra entre as pessoas. Aquela história de ficar alfinetando sem necessidade nenhuma. Mas, infelizmente, é assim. E isso é o ego. Isso é o ego lascando com a sua vida, entende? Então, bora lá. Tá no ego? Tá na ansiedade. Tá ansioso? Tá com ego. Tá se comparando? Tá com ego. Tá inseguro? Nossa... Eu confesso para vocês que teve dias nesse relacionamento que eu me sentia assim um tanto inseguro. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que insegurança é essa? Tá tudo bem, tá tudo certo.
E mesmo assim, eu sentia aquela coisa da insegurança, porque o ego é assim, ó, quando você entende o ego e você começa a trabalhar ele na sua vida, ele fica apavoradíssimo. Por quê? Bom dia, Priscila, seja bem-vinda, tá, amada? O ego fica apavoradíssimo quando você enxerga ele, porque ele pensa assim, é uma luta interna que nós temos, tá, gente? Então vocês vão saber, aquela vozinha que fica o tempo inteiro falando coisa negativa pra você, é o ego falando. Tá? É o ego tentando te sabotar, falar pra ti. Quando você descobre o ego e você começa a trabalhar em si, ele, pra ele ficar quietinho, pra ele parar de lascar com a sua vida, assim como eu fiz, o ego começa a ficar apavoradíssimo. Ele começa a querer pular, gritar, fazer 500 coisas pra você ver que ele tá lá, pra ele não perder o controle da situação. Só que o segredo da vida é você deixar o ego quietinho e deixar a sua essência, que é divina, brilhar. O ego, ele abafa a centelha divina que habita em você. É como se... Eu sempre falo isso, né? A centelha divina está dentro do ser humano. Vamos pegar o anel. O anel é a centelha divina, tá? A centelha divina é você, é sua essência, é quem você é de verdade. É quem você nasceu para ser. A centelha divina é o pedacinho de Deus que habita em você. Quando eu falo, oi, centelha divinas, bom dias, estou saudando a centelha divina que habita em você, que também habita em mim. É como se Deus é o oceano, então todos nós estamos nesse oceano. Cada ser humano é um pedacinho divino, cada ser humano é um pedacinho de Deus. Consegue entender isso? Deus é o oceano e nós somos a gota do oceano. Cada um de nós é uma gotinha. E quando junta tudo, é Deus de novo. Então cada ser humano tem uma centelha divina. Centelha divina, sua essência, quem você veio ser nesse mundo, aquilo que você veio viver de verdade. A centelha divina é a coisa mais linda que existe no mundo. Quando você entende a centelha divina que existe em você, que é você, e você deixa ela abrir, desabrochar, você vive o paraíso na Terra, como eu falo nos vídeos. Você está aqui e eu estou aqui para te ensinar a viver o paraíso na Terra. Esse é o caminho. O que acontece? A centelha divina está dentro de você, tá? É uma breve explicação para vocês entenderem. O ego faz assim, ó. Nasceu bonitinho, criança perfeita, amada, feliz, sem medo, tranquilona, nasceu criança pura. Lembra que as crianças, a gente fala que a criança tem um anjo da guarda, né? Que a criança vai para tudo que é lugar que é perigoso, não acontece nada, né? E isso é a centelha divina, porque você está puro, sem as maldades, sem as crenças, sem os aprendizados da vida, os padrões. O que acontece? Centelha nasceu, que é você. Aí você começa a crescer, começa a viver as experiências do mundo, com a sua família, com as pessoas, com a escola, com o trabalho, com escola, com a igreja, com todo mundo que você vivencia. Você forma o seu ego. O que o ego faz? O ego prende a centelha. O ego literalmente prende a tua centelha divina. Aí você não tem mais liberdade, você não tem mais leveza, você não tem mais vida. Você entra nos padrões que o ego tem, que o ego aprendeu, de crenças, de não merecimento, de dor, de sofrimento, de dúvidas, de medo, de ansiedade, de competição, de comparação. Ô, gente, eu não sei se pode pedir para compartilhar a live e curtir, mas compartilha a live, gente, curte para mim, tá? Pra gente engajar com a live. Obrigada, tá, meninas? Vocês são amores, já vi que tá com 18k lá, hein? Vocês são fodásticas, fodásticos. Nem sei se pode usar essa palavra, gente, já usei. Mas é assim. Então, bora lá. A centelha divina habita dentro de cada um de vocês. Não existe não habitar. Não existe não ter centelha. Não existe não ser espiritual. Você é um ser espiritual. Só que o seu ego tomou conta de você, da sua centelha, e abafou esse negócio aí. E aí por isso que quando você vai fazer algo, você vai mentir para alguém para você não ser pego. Ah, vou só omitir uma história. Você vai trair, você vai enganar, você vai passar a perna, você vai competir, você vai querer ser melhor que os outros, você vai querer entrar nos grupinhos, você vai querer ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor corpo, o melhor trabalho, a melhor joia, o melhor status. Quando eu quero ter tudo que é melhor que os outros, que a preocupação é o outro, não sou eu. A preocupação é o outro, que o outro tem que olhar para mim
e ver que eu tô bem. Não nem eu que quero me ver bem, eu quero que o outro veja. Isso é o ego. E aí, se eu estou nesse lugar, eu me frustro. Por quê? Porque não é esse o sentido da vida. O sentido da vida é eu ser feliz. Eu viver bem com o que eu tenho, e tá tudo bem. Eu tenho um conhecido que eu acho muito legal a história dele, que um dia ele não é de igreja nenhuma, eu acho, mas a mulher dele é. E um dia eu dei carona pra ele no trabalho, no caminhão. E aí ele disse, ai, que bom que eu vou contigo, que eu vou te fazer várias perguntas. Eu assisto os seus vídeos, eu acho muito interessante, eu queria entender algumas coisas. E ele foi comigo. E esse cara, eu sempre me lembro dele. Se ele um dia assistir essa aula, que depois eu vou botar lá na rede vizinha no vermelhinho, ele vai ver e vai saber que era ele. Que agora eu não me lembro o nome dele, faz horas também. É que eu trabalho com um monte de homem, né, gente? Eu não lembro o nome de todo mundo. Eu sei que ele foi comigo para São Gabriel. E aí ele me fez várias perguntas. E no final ele disse assim, eu não tenho ambição, né, de ganância, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pois é, mas o que é bom? O que tá bom para você? Ele, cara, eu tenho tudo que eu preciso na vida. Eu tenho uma casa simples, é uma casa boa, uma casinha simples, mas é a minha casa. Eu tenho uma bicicleta para ir para o trabalho. A gente tem tudo de bom e do melhor dentro de casa, né? Do que eu acho, do que a gente necessita, do que a gente deseja. E eu tô feliz com isso. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho meu dinheirinho para fazer. Eu tô feliz com isso, para mim tá bom. Eu falei, cara, isso. É sobre isso. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você viva feliz. A sua essência faz isso. Você viver feliz e bem com o que você tem. Se eu tenho muito, nossa, que ótimo. E esse muito eu uso para ajudar outras vidas também. Além de mim, de cuidar de mim, da minha família, dos meus. Esse muito que eu tenho, eu ajudo outras vidas. Então, quando eu estou na minha essência, que está tudo bem, que está tudo certo, o que eu tenho está ótimo. Eu não preciso ficar tentando agradar os outros, nem competindo, nem querendo mais, porque eu preciso de mais. Não. Eu tenho o necessário. E eu gosto do que eu tenho. Eu gosto da casa que eu tenho, do carro que eu tenho, do trabalho que eu tenho. Eu gosto dos meus filhos, do meu relacionamento, da minha vida. Eu gosto do meu corpo, eu me amo quando eu me olho no espelho. Eu me aceito como eu sou, eu não preciso de validação de ninguém. Mas quando eu estou no ego, eu tenho que sempre ter mais, ser mais. Então você veio para viver uma vida plena e feliz. Não importa como é, desde que você esteja pleno e feliz com ela. Se você tem uma casinha de sapê e uma bicicleta e está felizão com isso, você entendeu. Você está vivendo o seu propósito, você está vivendo aquilo que você vai viver aqui. Tenho uma casa multimilionária. Estou felizão com aquilo, porque tem pessoas que têm milhões e estão vivendo no vazio, que é o vazio existencial, que é um dos pontos do ego. Tem milhões na conta, tem tudo, e mesmo assim vive no vazio. Fica o tempo inteiro tentando, se entrega para a bebida, para tentar saciar. O nosso vazio existencial faz isso, tá? A gente se entregar para os vícios, para as bebidas, para a pornografia, para comida, é um vício também. Se entrega para as drogas, porque não tem o sentido da vida, não está vivendo a sua essência, está vivendo pelo ego, pela aparência. Então nunca nada vai ser o suficiente para fazer você se sentir bem, feliz e pleno nesse mundo. A partir do momento que você entender que você está aqui para viver pela essência, o que eu tenho está ótimo. Tenho muito, ótimo, maravilhoso. E com esse muito eu posso ajudar outras vidas. Mesmo que no pouco também eu possa ajudar outras vidas, tá? Mas eu tenho o necessário para viver. Eu estava assistindo esses dias para o meu namorado, nós fomos no shopping esses dias e eu falei para ele, cara, eu já fui muito consumista. Eu já fui aquela mulher que tudo que eu via eu tinha que comprar. Tudo que eu via eu queria. Tinha que ter mais joia, tinha que ter mais não sei o quê, tinha que ter aquele telefone, tinha que ter aquela TV. Lançou uma coisa e eu quero aquilo. Eu já fui essa pessoa consumista. Só que isso é o ego que faz você querer ter tudo. Você nem precisa daquilo. Nem precisa daquela roupa, nem precisa daquele sapato, mas você olha e você quer. E aí hoje eu vejo e olho e falo, eu preciso disso? Eu vi uma roupa. Eu preciso dessa roupa? Não preciso. Então eu não compro, porque não é necessário. Antigamente eu compraria por compulsão, só por querer ter. Hoje eu penso, será eu preciso disso ou não? Não preciso, então não compro. Quando eu chego lá no guarda-roupa, tá cheio de coisa. Tem roupa demais lá que eu nem uso tudo.
Faço um faxinão, tiro coisas que faz mais de ano que eu não uso e dou. Levo para doação, vai doar. Sapato, já cansei de fazer isso. Dou. O que acontece? Do nada eu acabo trazendo coisa nova. Eu gosto de alguma coisa e vem alguma coisa nova. Tá tudo certo, Sirlei. Desde que haja equilíbrio, tá? Se há equilíbrio, tá tudo certo gostar. O negócio é o excesso. O excesso é o ego falando, tá? Gente, tem um negocinho ali, estar a ver a biografia. Não sei o que é. Bora lá então, vamos continuar, que daqui a pouco eu tenho que acelerar. Então o ego, ele vai sempre o tempo inteiro querer aprovação, querer mais, querer busca. E o ego abafa a tua centelha divina, que é a sua essência de verdade, que é aquilo que você veio fazer aqui. Continuando com o ego. O ego cria o quê? Máscaras para sermos aceitos. Quando a gente está no ego, a gente cria máscaras. Sabe como é que... Vou dar um exemplo bom de máscara. Você está no trabalho e você não gosta da outra pessoa. Porque tudo é vibração, tá, gente? Se a nossa vibração não é igual à outra, a gente acaba criando uma aversão, tá? A palavra é essa. A gente acaba criando uma aversão e aí a gente não fecha com aquela pessoa. E tá tudo bem, tá? A gente não fecha com o outro, tá tudo bem. Porque nós não estamos aqui para agradar ninguém e ninguém está aqui para agradar a gente. Tudo na vida é sobre eu, sobre eu, sobre eu, sobre você, sobre você. Seu autoconhecimento, você se amar, você se agradar, você se respeitar, tá? Sempre vai ser sobre você. Então nós não estamos aqui para agradar e nem ser agradados. Bora lá então para entender. O que acontece? Aí você tá lá no trabalho, você olha pra pessoa, vocês não se fecham e você fica o tempo inteiro tentando, tipo assim, ser amiguinho da pessoa. Eu não gosto de fulano, mas né, a gente tem que se dar bem, não sei o quê, não sei o quê. E aí você fica, você sabe que você tá tentando ser amiguinho da pessoa pra agradar, né? Você tá usando uma máscara. Nesse momento você tá usando uma máscara, você tá querendo agradar o outro. Só que a mesma coisa que você sente, o outro sente também. Se você pensar assim, fulano tá me agradando, nem vou com a cara dele. O fulano também não vai com a sua cara. Ele também tá usando uma máscara, tentando te agradar. Fazer política da boa vizinhança. Não é porque a gente não fecha com alguém que a gente vai ser ignorante, tá? Também não é isso. Ah, não me fecho com a pessoa, não vou nem cumprimentar ela. Não. Bom dia, tudo bom? Passou. Tu não tem que ficar ali agradando, conversando, puxando assunto, querendo ser amiguinho, se não fecha. Porque ela também sente a mesma coisa que você. Se a pessoa não se fecha se você não fecha com a pessoa, se você sente aversão a ela, ela também sente por você. A gente fica assim, um exemplo ótimo, quando é parente, sogra, sogro, cunhado, a sogra odeia a nora, ou vice-versa. E aí fala assim, eu tô fazendo só pra agradar ela. Minha sogra, né, nem gosto dela, mas pra evitar atrito, tô... Aí você fica lá tentando agradar a pessoa, fazendo coisinha, querendo ser amiguinha, querendo fazer seu caso. Ô Cirlei, hoje a live é pra ti, mulher. A sogra sente a mesma coisa por você. Gente, semelhante atrai semelhante. Nós só se conectamos com pessoas semelhantes a nós para aprender alguma coisa, tá? Hoje não é mais? Coisa boa, Cirlei. A gente só se conecta com pessoas semelhantes, iguais a nós, para nós aprendermos algo. Se a pessoa é invejosa, eu sou invejosa. Se a pessoa é fofoqueira, eu sou fofoqueira. Se a pessoa é competitiva, eu sou competitiva. O outro sempre vai ser um espelho meu, tá? Então, tudo que eu sinto, o outro também sente. O outro também está vendo aquilo em mim. E eu estou vendo nele, ele também está vendo em mim. E são as máscaras que a gente fica usando para tentar fazer os trem funcionar. Só que em vez de funcionar, gringola tudo, desanda tudo. Então, máscaras é isso, tá? Nós vamos por quê? O medo da rejeição. O ego nos afasta da nossa verdade. Nós passamos a agir de forma forçada, ficamos forçando situações e lugares, desconectando da nossa essência e da nossa alma. Lembrando que quando você se conecta com a sua essência, o que acontece? Que bom, Cirlei, isso é ótimo. Quando a gente se desconecta da nossa essência, a gente vive uma vida forçada, vive uma vida dolorida, difícil. A gente vive relacionamentos superficiais, quando não são tóxicos, né? Aqueles relacionamentos que dá só confusão, que só dá briga, que só dá tristeza,
Hoje eu vi um vídeo, gente. Hoje estão falando que o mês de agosto é o mês da... Como é que fala? Contra agressão feminina. Como é que é o nome? Vou contar só uma coisa pra vocês sobre isso. Eu tava vendo isso, né? Que eu não sei o nome, que deram o nome. Que é pra denunciar, né? Quando o homem for agressivo com a mulher, né? Fizeram o mês de agosto pra isso. É o mês da mulher, desse negócio aí. Que agora eu me esqueci. Quem tiver... Isso, feminicídio. Obrigado, Cris. Quanto mais a gente foca em algo, mais cresce. O universo é assim. Quanto mais nós focamos em algo, mais cresce. Focaram no feminicídio no mês de agosto. Se preparem para as notícias. Isso vai aumentar cada vez mais. Aí hoje eu vi um vídeo do cara batendo na mulher, eu achei horrível aquilo. Chega a me dar um negócio por dentro. Quando você fica assistindo isso, você está trazendo isso para a sua realidade, tá? Algum momento da sua vida isso vai acontecer com você. Perto de você ou com você. Isso é o que estão fazendo. Quando eu aumento o foco em algo, isso cresce. Se eu aumento o foco em dívida, a dívida cresce. Se eu aumento o foco na dor, na mágoa, a dor, a mágoa cresce. Eu aumento o foco na doença do câncer, o câncer cresce. Eu aumento o foco no álcool, o álcool cresce. Aquelas expressões crescem mais no mundo para aparecer mais, porque é como se o universo entende assim, lembra? O universo aqui é antena parabólica recebendo sinal. Nós estamos emitindo sinal para o universo, que agora nós estamos cuidando do feminicídio. Denuncie, denuncie. O universo faz o quê? Ok, vocês querem mais feminicídio? Vocês querem mais disso? Então recebam mais. Vai ter mais homem fazendo isso com mais mulheres. Vai aumentar, tá? Lembrando que não existe só com a mulher, tá? Existe homem também que sofre isso, tá bom? Porque existem muitas mulheres aí que são barra pesada. A gente aqui não sabe. É que não é falado. Mas também existe, tá bem paralelo o negócio, tá? Então, bora lá. De novo, isso é o ego. Quando o homem faz isso, é o ego dele gritando. É um homem fraco, na verdade. É um homem fraco e a maneira dele se sentir forte é agredindo uma mulher. Isso é o ego de novo, tá? Focar em oração a Deus. Oração, Lelê, de gratidão, tá? Oração de gratidão a Deus por não vivenciar isso, por estar livre disso, por isso ser uma coisa que não existe mais. Quando a gente vai orar, vamos orar por esse motivo que seja. Feito é melhor do que perfeito. Bom dia, amados. Quando a gente for orar por qualquer intuito que você for orar, tá? Ore agradecendo por aquilo já ser real. Por exemplo, a gente não quer feminicídio. O que a gente faz? Deus, gratidão, porque isso é uma coisa que nem existe mais na nossa vida. A nossa família, gratidão porque a nossa família está livre desse feminicídio. Gratidão porque todos os nossos relacionamentos são bons. Ore sempre, olhando com um olhar de gratidão por aquilo que a gente deseja. Desejo que isso não faça parte da minha vida, então eu agradeço por não fazer parte da minha vida. Tá? Gratidão porque isso não faz parte da minha vida. Nós vivemos uma vida leve, feliz, sem agressões. Ore agradecendo, porque isso não existe, tá? Porque se você orar assim, Deus, cuida, pelo amor de Deus, que isso não aconteça na minha família. Meu Deus do céu, que isso fique longe da minha família. Você está trazendo isso para perto, tá? Nós aprendemos a orar errado também. Então vamos lá. Relacionamentos superficiais e tóxicos. Olha, 30k, gente, gratidão. Bora lá. O que acontece quando você está no ego? Exatamente, feito. O medo atrai. É bem isso. Você falou, você resumiu direto o que é. Quanto aquilo que eu mais tenho medo, Jó fala sobre isso na Bíblia, né? Na história de Jó. Aquilo que eu mais tive medo sobreveio sobre a minha vida. Então aquilo que você mais tem medo é o que vai vir para você. Então bora lá. No ego nós temos relacionamentos superficiais e tóxicos. Se eu tô num relacionamento fodido, lascado desse, então eu já sei que eu tô no ego. Por quê? Porque o ego cria separação, orgulho, julgamento e dificulta o amor verdadeiro, a empatia e o perdão. Então você vai viver relacionamentos superficiais em qualquer área da sua vida. Trabalho, família, afetivo. Por quê? Porque você vive na separação. Eu sou um, o outro é o outro. Eu tenho orgulho, sou orgulhoso, não cedo. Fico julgando o outro pelas atitudes dele, pelo que ele faz ou deixa de fazer. Independente de quem seja, tá? Quando você está no ego, você faz isso. Você não enxerga o amor verdadeiro. Como o amor verdadeiro é? Ele aceita como as pessoas são.
Eu me aceito como eu sou, eu aceito o outro como ele é, eu não fico tentando mudar o outro o tempo inteiro, eu não fico tentando querendo agradar o outro o tempo inteiro. Eu tenho empatia por como ele é. Ah, ele gosta de tal coisa. Ok, tá tudo certo. Meu namorado gosta de coisa de corrida de moto. Nunca fui em corrida de moto, nem faço ideia. Ok, tá tudo bem. Ah, ele gosta de comer, de jantar à noite, eu não gosto. Ok, tá tudo certo. Ele gosta de jantar, eu não gosto, mas às vezes eu vou jantar com ele, às vezes ele vai fazer alguma coisa pra mim, porque é empatia um pelo outro. Ah, mas ele, sei lá, fuma. Ele fuma. Eu não fumo. Ah, então agora eu vou ficar condenando ele porque ele fuma. Vou ficar julgando. Ah, isso faz mal, não sei o que, ficar falando que não é uma matraca velha. Tanto faz se for homem, se for mulher, tá? Usa pros dois lados. Tá tudo certo. É uma escolha dele. Exatamente. É respeitar o outro e aceitar o outro. O amor verdadeiro, o amor que é a sua essência divina, que já habita em você, que você precisa trabalhar e aprender de volta, já existe em você. Já tá aí. E quando você está vibrando no amor, está vivendo isso, a sua essência, você aceita o outro como ele é e está tudo bem. Você não fica condicionado a querer mudar o outro, porque eu fui essa pessoa, tá? A gente queria mudar o outro de qualquer jeito. Não. É como é e tá tudo bem, tá tudo certo. Outro ponto. Perdoa as pessoas. Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que estão fazendo. Exatamente, Cirlei, é isso aí. Jesus falou, né? Pai, perdoai-vos lá na cruz. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando alguém faz algo pra mim que não é legal, que eu me sinto mal, que nem o teu caso, Cirlei, que tu comentou, né? Tu falou, ah, tu perdoou, tá perdoado. Mas usando como exemplo, a pessoa não sabe que ela tá fazendo mal. Ela não tem discernimento que ela tá fazendo mal. Só que é assim, ó, no universo, como é que funciona as coisas do universo? Meus bonequinhos tá pra lá, deixa eu pegar uma coisinha aqui. Vou pegar o coisa. O universo é assim, ó. Essa aqui sou eu, essa aqui é a pessoa que fez algo pra mim. Ou se eu, vamos dizer que sou eu vou fazer mal pra alguém, tá? Sou eu, vou fazer mal pra Cirlei. O que acontece? Nós temos um campo vibracional que fica em volta da gente, assim, ó, um campinho vibracional. Mônica, perfeito. É isso aí, aceita como é. E a pessoa faz as escolhas dela com o tempo. Olha só, nós somos esse aqui é o campo vibracional em volta de nós. Todo mundo tem isso aqui, tá? Todo mundo tem um campo vibracional. Quando eu faço mal para Cirlei, ó, eu vou fazer mal para Cirlei, sai do meu campo. E eu vou mandar para Cirlei. O que acontece? O campo está em volta de mim. Vai e volta. A Cirlei até pode sentir mal, pode sofrer um pouquinho, só que aquele mal que eu mandei para ela, volta para mim. Porque eu tô em volta de um campo que tudo que eu mando para fora de mim, volta para mim. Tudo que eu mando para o outro, volta para mim. Se eu mandei amor, leveza, empatia, perdão, volta para mim. Se eu mandei ódio, raiva, ira, ressentimento, mágoa, inveja, volta para mim. Nunca vai para o outro. O outro pode experimentar uma leve sensação, uma dorzinha, um sofrimento, vai ficar com aquela mágoa ali reverberando, mas o que eu faço volta para mim. Então, cuidado com o que vocês têm emitido, com o que vocês têm enviado para as pessoas. Quando eu faço fofoca de alguém, que eu tô no ego, tô na fofoca, no julgamento, tô no ego. Eu faço, o que acontece? Volta para mim. De que jeito? Outra pessoa vai fazer fofoca de mim, vai me julgar, vai me condenar. Quando eu mando para o outro, volta para mim. Ah, achei R$2. Na verdade, não vou dizer que achei. Eu vi que caiu R$2 de alguém, em vez de eu devolver os R$2, eu fiquei. Vi a caneta numa mesa lá de alguém. Peguei a caneta e levei embora. Aquela atitude vai voltar para mim. Alguém vai pegar algo de mim, alguém vai levar algo de mim para compensar o mal que eu fiz carregando algo de outra pessoa. Ah, pode ser a mesma caneta, mesmo R$12? Não, pode ser o seu carro batendo. Pode ser você ficando doente, alguém da sua família ficando doente, você tendo que gastar dinheiro com remédio. De algum jeito você vai ser
compensado, se chama lei da compensação do universo. Existem 12 leis universais e essa é a lei da compensação. Tudo aquilo que eu faço para o outro volta para mim para compensar o mal que eu fiz. Lembrando que ela serve tanto para o mal como para o bem. Eu fiz uma coisa boa, volta a coisa boa para mim para compensar o bem que eu fiz. Eu fiz o mal, volta o mal para compensar o mal que eu fiz. Lei divina, lei universal. Esse dia eu estava falando para o meu namorado sobre isso, que a gente não precisa se preocupar, que nem já aconteceu comigo, coisas que não foram legais, né? Depois que eu aprendi, tive discernimento da vida, do ensinamento da divindade, da espiritualidade. E já aconteceu coisas que não foram legais. E aí, hoje eu penso assim, ok, tudo aquilo que acontece, a gente fala a lei do homem é falha, né? Sim, mas a lei de universal divina não. Não vai ser do jeito que eu quero, porque se eu desejar mal para o outro, aquilo vai voltar para mim, né? Então, aconteceu, beleza, segue o baile, cada um segue o seu caminho, tá tudo certo. Só que aquela pessoa, ela vai receber em algum momento da vida dela algo que vai machucar ela para compensar o que ela fez para mim. Então, eu não preciso me preocupar com o que o outro vai viver. Tipo assim, me fez mal, vai ter que pagar, ter que sofrer, vou fazer acontecer. Não precisa disso. Isso é o ego falando. Quero que ela se lasque. Ela tem que pagar. Lembra quando alguém faz alguma coisa muito ruim na televisão e a gente fica lá apontando o dedo, condenando? Tem que pagar, tem que matar, tem que não sei o quê. Isso é burrice. Porque eu estou fazendo, desejando para o outro e aquilo vai voltar para mim. Entende? Vocês entendem? Estão entendendo como é que funciona? Se sim, bota um sim aí para mim. Então, eu sempre olho para o outro, ok, me fez mal, beleza, fez mal para alguém? Bah, essa pessoa vai sofrer um pouquinho, vai vir alguma coisa para compensar esse mal que ela fez. Eu tenho empatia pelo outro. Ninguém sabe o porquê que aconteceu aquele extremo. Um cara que bate na mulher, gente, vocês acham que um cara bate na mulher só porque, acordei hoje disposto a bater na mulher? Bom dia, William, seja bem-vindo, tá? O cara que bate na mulher, ele apanhou muito lá na infância. O cara que bate na mulher, ele viu a mãe dele apanhando lá na infância. O cara que faz isso, a gente não sabe a história que aconteceu com ele para ele chegar ali onde é que ele está e fazer aquilo. Existe uma criança dentro dele que sofreu muito lá atrás. Não estou justificando, porque não é justificativa para o que o cara está fazendo. Só que cada um tem uma reação devido ao que aprendeu. Sim, ela não tem culpa, mas ele também não tem culpa, ele também é um cara que sofreu lá atrás. E aí ele só está reproduzindo o que ele aprendeu. Essa é a grande verdade. Esse cara precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa de terapia. Só que isso não justifica o que ele fez. Mas a gente só quer condenar, culpar, não sei o quê. Aquela mulher que faz isso, porque a gente não sabe, eles não falam. E aí é escolha, Cirlei. Você tá perfeita essa explicação, essa sua fala, porque a mulher tá ali para aprender alguma coisa, tá? E eu vou dizer para vocês que eu vivi um relacionamento assim. Quando aconteceu uma briga, que foi a briga que a gente brigou de se pegar, naquele dia eu decidi terminar o relacionamento. Também feito. Também pode ser. São várias hipóteses. Deixa eu concluir meu raciocínio. Eu vivi um relacionamento assim, de agressão. Na verdade, eu vivi dois. Um era mais emocional, mas chegou a ter agressão. E o outro foi agressão física. E a gente se pegou de luta mesmo. E aí, nesse dia, eu disse, é hora de terminar. Porque se eu não terminar isso aqui, pode acontecer coisa pior. E aí, eu fiz cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. E no momento certo, eu terminei mais uns 2 dias, se eu não me engano, eu terminei o relacionamento. Só que, o que era isso? Qual foi o meu entendimento que eu tive? Era para mim aprender a me amar. Me respeitar, não aceitar qualquer coisa, não aceitar de jeito nenhum ser humilhada, ser maltratada. Quando eu não me amo, eu aceito qualquer coisa. Lembra do ego? Que o ego fica tentando buscando aprovação? Eu estava no ego, aceitando qualquer coisa, aceitando ser humilhada, aceitando ser agredida fisicamente, verbalmente, emocionalmente.
Exatamente, Silei. Nós viemos para ser felizes, mas enquanto a gente não aprende a se amar, a se respeitar, enquanto a gente não aprende as lições da vida, a vida vai trazer de novo. Pensa uma mulher aí que eu me relacionei com um, que já era assim, não satisfeita, terminei aquele relacionamento, eu arrumei outro. Por quê? Porque eu não aprendi o sinal, eu não aprendi o recado, eu não aprendi o aprendizado. Então, me relacionei com outro cara que também era do mesmo estilo. Por quê? Porque eu não aprendi. A mulher que está num relacionamento assim, ela tem algo para aprender ali. E qual que é o segredo? Aprender a se amar. Aprender a se respeitar. Não aceitar menos do que merece. Nesses relacionamentos, neles eu entendi, eu saí forte deles. Foi doloroso? Foi desafiador? Muito. Mas eu saí forte do outro lado. E acabou. Deu. Passou. Só que era o ego que estava ali. Eu vivia no ego, queria aceitação, queria aprovação, não queria me ver sozinha de jeito nenhum, tinha que ter alguém. E nessa de ter que ter alguém, você aceita qualquer pessoa. Que no primeiro momento parece que é o amor da sua vida e depois vira o inferno da sua vida. E você aceita. É porque está no ego. Está na dor. Está na aprovação. Busca por aprovação. Todo mundo vive com alguém na sociedade, por que eu vou ficar sozinha? Aí você aceita qualquer pessoa, entende? O vazio existencial faz você aceitar qualquer pessoa na sua vida, que é o último ponto que eu vou falar do ego, porque a gente já está na hora de terminar a live. Quando estamos no ego, nós vivemos no cansaço e no vazio existencial, que faz a gente aceitar qualquer coisa, faz a gente tentar se suprir, tentar encher de comida, de vício, de qualquer coisa que seja, para tentar preencher esse vazio da nossa vida. Nunca foi, boiadeiro. Uma hora vai chegar o momento. Mesmo quando a gente tem tudo. Mesmo quando você tem tudo, o ego ainda sente que falta alguma coisa. Que está faltando alguma coisa, que você deve buscar fora, que alguém vai te completar, que alguém vai trazer algo para você. Só que, na verdade, a gente só vai se sentir saciado quando a gente se encontrar dentro. Quando a gente se reconectar com a nossa essência. Com a nossa essência divina. 40k. Gente, vocês estão que estão, hein? Gratidão. Muito lindo vocês. Obrigado. Resumindo. Focar no ego é uma guerra interna que nós travamos com nós mesmos. Tá? E quando a gente foca na essência, a essência ela devolve o nosso centro. Ela devolve a nossa vida, tá? E lá nessa essência, nessa vida, existe paz, existe amor, existe verdade, existe aceitação. Amado, não posso aceitar o convite, tá? Me perdoe. Viver pelo ego é burrice. Só que a gente até hoje só aprendeu isso, né? Só aprendeu a viver pelo ego. Por isso que a gente vive assim. Por isso que a gente fica na dor, na aprovação, na competição, na comparação, no vazio, nas máscaras. Porque a gente só aprendeu a viver pelo ego, infelizmente. Mas glória a Deus, graças a Deus, nós estamos numa nova geração, onde nós estamos cada vez mais nos voltando para o amor divino, que não vou nem falar de religião, tá? Tô falando de amor espiritual, divino. Espiritual também não é espiritismo. Toda vez que vocês verem eu falando de espiritualidade, estou falando de Deus, tá? Só existe uma espiritualidade, que é Deus. O resto, que é fulano de tal, que é ciclano, não. Espiritualidade é Deus. Quando eu falar disso, eu estou falando de Deus, tá? Não estou falando de religião, não estou falando de nenhuma religião que vocês imaginar que vocês conhecem na vida de vocês, tá? Foquem nisso. Quando eu falar de espiritualidade, estou falando de Deus. Quando eu falar de ser divino, de essência divina, estou falando de Deus, que habita em todo ser humano. Deus é o oceano e nós somos as gotinhas. E quando a gente se une, a gente se torna Deus de novo. Então, nós estamos aqui para nos unir. Ai, que bonitinho, ficou até um coraçãozinho. Nós estamos aqui para nos unir, para viver o espiritual. E o espiritual é lindo. Ele é maravilhoso, ele traz paz. E o espiritual não entra em divisão, tá?
tem uma coisinha bem interessante que serviu muito bem para mim, foi o seguinte. Quando nós falamos de religião, existe divisões, tá? E para Deus não existe divisão. Outro ponto, não existe, como é que fala? Deus é livre-arbítrio, tá? Espiritualidade é livre-arbítrio, você escolhe o que você quer fazer. E dependendo da religião que você vai, ou do lugar que você está, que normalmente todas as religiões fazem isso, elas te ditam regras. Elas te ditam o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Quando você está na sua essência, na espiritualidade, você tem discernimento do livre-arbítrio e aí você faz o que tem que ser feito. Se eu faço algo que não foi legal, eu escolhi meu livre-arbítrio e fiz algo que não foi legal, eu tenho autorresponsabilidade de assumir o meu culhão, a responsabilidade por aquilo que eu fiz. Eu não jogo a máscara para ninguém, não jogo a culpa em ninguém. É minha responsabilidade. Então, Deus é livre-arbítrio. Espiritualidade, a essência divina, é livre-arbítrio. Eu escolho ser livre, eu escolho amar, eu escolho respeitar, eu escolho ter empatia, eu escolho ajudar o próximo, eu escolho cooperar com o próximo. Eu escolho fazer aquilo que a essência divina traz de entendimento para mim, que não prejudica ninguém, que não machuca ninguém. Gratidão, Mônica. É lindo, né? Eu acho linda essa comparação. Quando você está na essência divina, você não prejudica ninguém, você não machuca ninguém. Você está ali para ser essência divina, iluminar vidas, transbordar na sua vida e na vida das outras pessoas. Esse é o caminho. É isso que a gente veio fazer aqui. E quando eu faço isso, eu vivo o paraíso na Terra. Que o paraíso já existe, é um estado de espírito. E se você quer aprender mais sobre isso, vamos para a próxima live. Quinta, terça-feira eu estou de volta. Talvez eu abra uma live aí no final de semana. Se eu estiver em casa, eu vou abrir, tá? De surpresa para vocês. Nossas lives são na terça e na quinta, às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Terça-feira eu não consegui fazer, porque eu fiz uma carga de emergência. Quis fazer à noite, não deu, porque eu só descarreguei, voltei, carreguei de novo, então não consegui, peço perdão para vocês novamente. Gente, terça e quinta, 6 da manhã é o horário da live. Se eu não estiver aqui é porque o meu serviço está corrido e aí eu não consegui vir, tá? Senão eu vou estar aqui com vocês. Como hoje, deu tudo certo e eu disse, ora, bora lá. Bom dia, Lorena. E estamos aqui fazendo a live, tá? Essa live vai lá para a rede vizinha, pro Vermelhinho, tá? Convido vocês também para irem lá assistir. Botarem para me seguir lá, porque lá tem bastante conteúdo, bastante live lá boa para vocês buscarem esse caminho de autoconhecimento, transformarem a vida de vocês, assim como eu transformei a minha. Por exemplo, isso, eu ia falar agora, lá no link da bio nós temos o nosso livro, Conexão Divina, Conectando Vidas, que é um livro excelente para você ter uma mudança assim de vida, tá? De entendimento, conectar com a sua essência. Também temos o curso CDI, Conexão Divina Interior, que é o maior investimento que você vai fazer na sua vida. Lá você vai fazer sua reconexão com Deus, você vai fazer constelação para pai, para mãe, criança interior, vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre prosperidade, sobre dinheiro. Lá tem um pouquinho de cada, tem várias áreas da sua vida para você trabalhar, tá? Então vai lá para o CDI também, clica lá no link. Lá também tem o contato para chamadas para fazer sessão de terapia, sessão de constelação, alinhamento sistêmico, tá bom? É isso, todos os recados dados, 444 feito ali, gratidão pelas curtidas, pelos presentes, gratidão às meninas por estarem aí, gratidão por cada um que fez um comentário, sejam sempre muito bem-vindos. Quando vocês... obrigado, boiadeiro, isso que quebrou uma, amigo, tinha que arrumar ela. Gratidão por cada comentário, cada curtida. Gratidão por vocês irem lá nos meus vídeos e sempre curtirem lá, botarem comentários lá, tá? Muito obrigado, me ajuda muito. Eu fico muito feliz. Essa semana eu tive mais um relato de uma moça que, na academia que eu vou, eu cheguei, fazia dias que eu não ia, ela falou assim, nossa, mulher, você não tem noção do quanto você me ajuda. E eu disse assim, que legal, porque às vezes a gente está fazendo o nosso trabalho e a gente não vê, as pessoas não curtem, as pessoas não comentam, as pessoas não falam nada. Mas elas estão lá assistindo, né? E aí ela falou aquilo e começou a chorar. E ela disse, todos os dias os seus vídeos me trazem algo. Todo dia eu aprendo. E mais uma vez eu falei, Deus, gratidão
porque eu estou fazendo o que eu vim fazer nesse mundo. Estou produzindo, estou tocando corações, estou ajudando a transformar vidas para se voltarem de novo para a luz, para a espiritualidade, para Deus, para a sua essência que é Deus, que é divina, tá? Na terça-feira, para concluir, que eu vou trabalhar, na terça-feira eu vou falar sobre a essência, tá? Hoje eu trouxe o ego para vocês. Na terça-feira eu vou trazer a essência divina. Quais são os pontos da essência divina? O que você vai viver quando você se conectar com essa essência de volta? O que você vai sentir? Como vai ser a sua vida quando você se conectar com a sua essência de volta? Obrigado, boiadeiro. Gratidão por todos vocês, tá? Beijo de luz. Se cuidem. Na hora que vocês verem vídeo meu aí, vocês curtem esse trem, compartilha com alguém, deixa um comentário lá, tá bom? Helena, bom dia também, amada. Sejam todos sempre muito bem-vindos, tá? Gente, eu sou uma matraca, velho. Eu começo a falar, não paro mais. Beijo, se cuidem. Beijo, beijo, tá? Beijo, amo vocês. Amo vocês. Beijo, moreca. Tchau, tchau.